retornando, dia 6, no caminho ele encontra um leproso. Nessa época, a lepra, a Europa era grande. Observe que o leproso está com uma túnica bem surrada, com um cajado. E lá na ponta do cajado tem o que pendurado? Um sino. Sabe para que aquele sino? Porque era obrigatório ele ter esse sino. Ou pendurado no pescoço ou no cajado. Aí o pescoço já estava tão cheio de ferida, aberta, que não podia nem colocar nada mais no pescoço. Então botava no cajado. Que era para anunciar que ali estava passando o leproso e que ninguém se aproximasse, porque a lepra era contagiosa, que é hoje a hanseníase, mas naquela época se chamava lepra, então era contagiosa. Aí o leproso estende a mão. Francisco tinha pavor do leproso, ele tinha uma ojeriza. Quando ele olhava, ele embrulhava o estômago, mas ele já estava com o coração amolecido desde quando ele retornou de Perúdia, doente. E quando ele escuta essa voz, perguntando se ele queria servir ao servo Senhor. Então aquilo já vai mexendo muito com ele. Aí ele tira umas moedas, entrega ao leproso e vai no seu caminho. Aí ele olha para trás. Quando ele olha para trás, o leproso, aí ele volta, pega o restante das moedas que ele tinha e entrega. Aí o leproso olha com aquele olhar de piedade, e aquilo tocou, começou a mexer com ele, e ele desce do cavalo e abraça aquele leproso, aquele abraço forte e beija o rosto do leproso cheio de feridas, escorrendo sangue, e ele se mera todo de sangue como se fosse uma catarse com aquele leproso. Entendeu? E quando ele tira o capô, ele vê Jesus. A imagem que ele vê é de Jesus. Aí é que ele se abraça mesmo e coloca o capô no lugar do leproso, e deu o antelope e sai com o seu cavalo em direção a Assis. E ele já está totalmente tocado, já não é mais aquele jovem bom vivant, já não é mais aquele homem alegre que corria pelas cidades, cantando, fazendo serenata, não é mais. Ele já é um homem mais introspectivo, buscando a sua essência, que despertou ali, porque ele veio com essa missão. Apenas estava adormecida, e agora ela veio, ela é prodígio. E aí ele volta, vai voltando para si, ele está tomado com aquilo, e ele encontra um caminho, isso aqui, ele vai encontrar essa igreja de São Damião, perto de Assis. A igreja toda destruída, e aquele crucifixo bizantino. Ele entra nessa igreja destruída, olha o crucifixo, vê a imagem ali de Jesus, e ele começa a orar, rezar em cima daquele crucifixo. E São Francisco nos ensina uma coisa muito interessante. Ele pede, ele pergunta e aguarda a resposta. A gente pede, a gente pergunta, se levanta e vai embora, depois diz: Deus me ouve. Você nem espera a resposta. E ele pediu, sabe o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Porque aquela voz disse que era para ele voltar, que ia dizer o que ele tinha que fazer, não é? E ele deu com aquilo na cabeça. Então ele foi perguntar lá diante do crucifixo: Senhor, o que queres que eu faça? Ficou aguardando a resposta. Ficou aguardando a resposta, e a resposta veio: Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele ainda não tinha entendido que ele era um espírito de escola. Aí, reconstrua a minha igreja? É fácil, tudo destruído aí. É agora mesmo que eu vou fazer isso. Aí saiu, o pai dele
ele estava viajando a negócios, vendendo, comprando tecidos. Ele pegou, fez um queima de vapor nos tecidos do pai. Vinho, brocado, tecidos caríssimos, vinho, vendeu tudo a preços móveis, promoção. O leproso ia passando, ele enrolou o leproso no tecido fino, vai meu irmão, vai com Deus, o leproso saiu uma carreira danada, todo enrolado no tecido fino. E ele vendeu, arrecadou uma sacola de dinheiro, e aí ele vai entregar esse dinheiro ao vigário que era responsável por São Damião, o vigário Pedro. O vigário olha assim, me ajuda esse dinheiro. Ele era um jovenzinho, tanto dinheiro assim. E guardou aquilo ali esperando o pai reclamar aquela importância, né? E quando o pai chega lá da viagem, que ele olha as prateleiras tudo vazia, Francisco está lá deitado na cama com o evangelho, né? E faz isso. Oh, cadê os tecidos que estavam aqui? Você vendeu tudo? Vendi, meu pai. É o pai do alegre. Ah, que bom. Vendeu tudo. Que maravilha. Cadê o dinheiro? Aí ele disse, eu entreguei ao vigário Pedro para a construção da igreja de São Damião. Aí o pai disse, mas você entregou esse dinheiro? Como é que pode? É muito dinheiro. Você está doido? Então vem uma pisa em Francisco, porque naquela época os pais podiam bater, né? Hoje é diferente, hoje o menino bate nos pais. Naquela época os pais podiam bater. Olha, gente, não estou defendendo surra não. Eu fiz aqui pelo amor de Deus, me coloquei na justiça das crianças, na defesa dos adolescentes. E aí o pai Paulo, uma pisa em Francisco, levou ele para o sol porão da casa, agora então você vai ficar aí, para você aprender. E foi atrás do vigário, atrás do dinheiro, que Francisco tinha entregue. Aí a mãe, como sempre, né, as mães são mais piedosas e tudo, quando o pai saiu, ela foi lá e tirou o filho do castigo, né? Tirou o filho, quando o pai chega, ele está lá. Ele disse, eu não aguento mais esse rapaz. Não quer ser cavaleiro, não quer ser o meu sucessor aqui nos negócios, e não dá certo. Eu vou procurar o bispo Guido, que era o bispo da cidade. Vou atrás do bispo Guido, porque naquela época, na Idade Medieval, a igreja ela servia, o bispo servia também de juiz. Servia de juiz, era um juizado também. E aí, Francisco é levado pelo pai para o juiz, que era o bispo, decidiu o que o pai deveria fazer com Francisco. Aí o bispo está lá, reúne fazer esse interrogatório em praça pública, né? Em praça pública, cheia assim, porque o povo gosta de barraca, né? Gosta. Aí estava lá a família e Francisco, e o pai, a mãe, tudo lá. E aí o bispo disse, pois bem, o que é que o senhor tem a dizer em sua defesa, seu Francisco Bernardoni, seu Pietro Bernardoni? Aí ele disse, olha, esse rapaz, ele não quer nada. Se foi para ir para o exército de Perugia, o pai pagou toda a roupa. Se é para ir para as farras, o pai paga. Se é para ir, se alistar lá no exército papal, o pai paga. E ele não quer nada e não faz nada. Aí o bispo disse, e você, Francisco, o que é que você tem a dizer em sua defesa? Aí ele disse, nada, eu só tenho a agradecer a meu pai aqui na terra, porque ele me deu tudo o que eu precisava, uma vida de luxo, estudo. Naquela época os estudos eram feitos na igreja, não tinha ainda as escolas não, seculares. E me deu estudo, me deu boa comida, roupa, o nome, que é um dos mais afamados aqui na região. Eu não tenho nada a dizer do meu pai, só agradecer. Agradecer tudo que ele fez por mim. Mas eu quero dizer que o que eu quero agora é servir a outro pai. Aí todo mundo, o pai ficou servir a outro pai. Como assim? Ao Pai do céu. Ao Pai do céu,
porque ele diz: quem quiser me servir, vender tudo e me seguir. Então eu não quero nada e abdico de todos os meus bens, pai. Não quero herança, não quero nada. E tirou toda a sua roupa, ficou literalmente nu, e o bispo aqui me envolveu com a sua capa. E Francisco saiu e foi para um sítio abandonado chamado Rivo Torto. Rivo, em italiano, significa rio. Torto, porque ele fazia uma curva e tinha uma casa lá nesse Rivo abandonada, aonde os leprosos se abrigavam. E Francisco ficou com esses leprosos lá. E aí Francisco disse: bom, eu não posso mais pegar dinheiro, vender, o que eu tenho que fazer agora é esmolar e continuar a minha missão, que é reconstruir a igreja de São Damião. E ele saiu pelas ruas pedindo pedras para reconstruir essa igreja de São Damião. E aí o que é que acontece? Ele se enrola, aí já está melhorzinho, mas logo no início ele se enrola de um pedaço de saco e amarra um cordão, como está aí. E sai de pé descalço, pedindo pelas cercanias de Assis, pedras para reconstruir a igreja de São Damião. Porque na cabeça dele, a obra dele era reconstruir a igreja material. E aí muita gente vai ajudar. E começa a chegar os primeiros seguidores dele. Começam a chegar os primeiros seguidores e eles erguem essa igreja de São Damião, que existe até hoje. Só que hoje ela está maior, está toda reconstruída e toda bonita. E com isso Francisco começa a reerguer aproximadamente umas 5 igrejas nas cercanias de Assis. Mais adiante ele vai entender que a obra dele é reconstruir a igreja, a instituição, a igreja que está dentro do nosso coração, porque todos nós somos uma igreja, todos nós abrigamos o divino aqui dentro. Então reconstruir essa igreja que está dentro. De que forma? Sendo humildes, praticando a caridade. É aí onde o Espiritismo pega a caridade na sua essência, onde Kardec vai beber da fonte. A caridade na sua essência é sermos cristãos na acepção da palavra. Há quem diga que Francisco de Assis, depois de Cristo, foi o homem mais cristão que pisou na terra, porque foi o que mais viveu na sua essência os ensinamentos do Cristo. E a restauração é isso aí. A igreja é a instituição. A igreja católica, que era a que prevalecia ali na Europa na época, ser reformada, porque a igreja estava tomando caminhos que talvez, se não fosse a intervenção, o exemplo de Francisco, não existiria hoje. Porque ela estava tomando um caminho perigoso. Ela estava tomando um caminho das cruzadas, das guerras, de terras, de luxo. E Francisco, com isso, vai aumentando seus seguidores e, coincidentemente, chega a um total de 12 com ele. E esses 12 partem para Roma para pedir autorização do Papa Inocêncio III para formar a ordem dos franciscanos, porque eles não podiam ficar pregando sem autorização do Papa, porque senão poderiam ser considerados hereges e ir para o tribunal da Inquisição e serem mortos. Então ele vai pedir autorização do Papa. Inicialmente o Papa nega, mas aí o Papa, no dia seguinte, eles passam 3 dias em Roma, aguardando ser recebido pelo Papa. Como o Papa vai receber 12 mendigos, tudo descalço, tudo sujo, que era como eles andavam, desprendido de tudo. E aí o Papa, no dia seguinte, tem um sonho de um mendigo segurando a catedral de Latrão, onde o Papa foi. E ele viu naquele mendigo Francisco
consegue purificar tudo, né? Purificar tudo. E aí, o Papa disse: meu filho, o que é que você deseja? Aí Francisco, com um papelzinho, disse: Papa, Senhor, sua santidade, eu desejo que você autorize a nossa organização, não chama nem de ordem, a nossa organização, para pregar o Evangelho. Ele: como, meu filho? Eu vou autorizar a vocês. Quando ele leu o papelzinho do Francisco, era viver o cristianismo na sua essência, na mais absoluta pobreza, não ter nada de supérfluo, comer de manhã sem saber o que é que vai comer meio-dia. Aí o Papa disse: meu filho, os tempos hoje são diferentes, não quero viver como Cristo viveu, não. Vocês vão passar muita privação. Vocês não têm condições de viver esse Evangelho. Aí ele diz: como nós não temos condições de viver esse Evangelho? Seguir a Cristo é algo impossível. Viver como Cristo viveu é algo impossível. O Papa olhou, aí disse: olha, vocês podem pregar o Evangelho. Estão autorizados a pregar o Evangelho. Daqui a um ano, vocês voltem. Se vocês conseguirem sobreviver a isso, nós vamos criar a ordem dos franciscanos menores. Por que franciscanos menores? Porque são eles quem vão cuidar dos mais desvalidos, dos leprosos, dos pobres, as viúvas, os menores. E aí, não preciso nem dizer, né? E depois de um ano, quando Francisco volta para pegar a autorização por escrito do Papa Francisco III, a ordem de Francisco, que foi lá com 12, já estava com mais de 200 adeptos. Mais de 200. Já tinha ocupado várias igrejas, várias cidades, já tinha se espalhado por vários países da Europa. E hoje, a ordem franciscana menor é uma das maiores, é a maior em número de adeptos do mundo. Francisco foi a serviço do Papa para pregar o primeiro diálogo interreligioso do mundo, que foi na época da cruzada, da Quinta Cruzada. Ele vai para o Egito conversar com o sultão, e o sultão olhou para ele e disse: o senhor é um louco, porque a gente poderia muito bem cortar sua cabeça, porque cristão aqui não é bem-vindo. E Francisco começou a conversar com o sultão, e aí o sultão libera Francisco e diz: pode ir, irmão, conhecer a Jerusalém, os caminhos que Jesus andou, e vamos dar uma trégua para que você possa conhecer esses lugares. Porque se eu conhecesse, se os cristãos que estão combatendo com os muçulmanos fosse como você, Francisco, eu seria um cristão. Infelizmente não é assim. Francisco retorna para Assis com um problema na visão, glaucoma, e vítima de uma bactéria que é uma doença que pega através de bactéria, pela falta de higienização. Lá ele chega na ordem dele, a ordem que ele passa um ano no Egito, a ordem já está completamente modificada, muitos frades lá vivendo na opulência, banquetes, muita ordem já com mobiliário de luxo, e Francisco fica muito triste com isso, triste. E ele tenta se rebelar, mas não consegue, e aí ele diz: é melhor se recolher. O que eu pude fazer, já fiz. E vai para, só resumindo, gente, tem mais coisa aí, mas eu não tenho que não está dando, e ele já está cabelo olhando para mim. Aí ele volta para o monte, ele vai para o monte Albergue, que fica a mais ou menos 140 quilômetros de Assis. Até hoje existe lá, quando vocês forem lá, podem ver, nas cercanias da cidade de Arezzo, na região de Arezzo, um eremitério que ele viu lá. O que é o eremitério? Tem uma caverna no Monte Albergue, e lá tem um monte de gruta que os monges, os frades,
os freios, eles se recolhiam para fazer suas catarses, suas meditações. E Francisco vai para lá. Chegando lá, ele pede a Jesus e ele sinta as mesmas dores que Jesus sentiu e vai pedir as chagas. Aparece para Francisco, depois de muita oração, segundo a tradição católica, o anjo de 6 asas e concede a ele as chagas, aqui, nos pés e no peito, sim, igual a Jesus, o primeiro santo católico a receber os estigmas. Primeiro a receber os estigmas. Francisco desce do monte, sangrando, doente, e ainda faz algumas pregações na região. Depois ele se refugia na Porciúncola, que é uma igrejinha que tem lá, que hoje ela pertence à igreja de Santa Maria dos Anjos, continua lá, ele diz, e lá a Clara vai cuidar dele, porque pouco tempo depois ele falece. Ele vai falecer em 1226. Próximo ano vai fazer 800 anos de morte de Francisco de Assis. O homem que conversava com a natureza, o homem que conversava com os animais, irmão Sol, irmão Lua, todos para ele eram irmãos, todos para ele eram irmãos. E com isso, a gente vai encerrar a nossa conversa com a oração da paz que vocês conhecem, certo? E logo que terminar a oração da paz, eu já entro com a prece, para a gente não perder muito tempo. Agora você tem que cantar comigo, certo? É o Fogo Amarelo, que é o pobrezinho de Assis. O pobrezinho de Assis.